Olá, galerinha do quarto ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais uma aula de língua portuguesa com a professora Érica. Então a tia quer ver hoje quem é que vai aprender e se divertir muito nessa aula, quem é que vai participar, me ajudar a resolver as questões, me ajudar a contar a história, cantar a musiquinha, responder aos desafios, ok? Então hoje temos um desafio muito legal no final da nossa aula. Então, para iniciar a nossa aula, todo mundo, deixa o material preparado em cima da mesa, aumenta o volume da TV, coloca o cabelo atrás da orelha que a nossa aulinha de hoje vai começar. Quero ver quem é que não vai perder um segundo, combinado? Então, vamos lá! Então, na nossa aula de hoje, faremos uma revisão de um assunto que já estudamos na nossa aula anterior. Quem lembra? Acertou quem falou reportagem, gostei de ver. Então, vamos lá? Então, o texto da fluência dessa semana é como as brincadeiras podem aliviar o estresse gerado pela pandemia. Só que hoje vocês irão fazer uma leitura em voz alta, como a tia explicou na nossa aula anterior. Então, vamos lá? Na semana passada, a tia explicou como faz uma leitura em voz alta, mas vamos relembrar? Hoje vocês realizarão uma leitura em voz alta do texto Como as brincadeiras podem aliviar o estresse gerado pela pandemia. A leitura em voz alta é excelente para ajudar na concentração, pois o leitor fica mais atento ao que está escrito e à forma de pronunciar as palavras. Então, ao realizarem a leitura em voz alta, convidem suas famílias para assistirem às suas apresentações. Divirtam-se e leiam quantas vezes conseguirem. Então, convide alguém da sua casa, da sua família para assistir à sua leitura, certo? Eu tenho certeza que será um momento muito divertido, tanto para vocês quanto para o seu familiar, ok? Então, convidem a família todinha, tá bom? Tenho certeza que todo mundo vai adorar. Então, vamos ler aqui o texto que vocês deverão fazer a leitura em voz alta. Quem vai ajudar a tia a ler esse texto? Porque aí já vai treinando para quando você for fazer sozinho em sua casa, com seus familiares. Então, vamos lá? 1, 2, 3 e... Quero ouvir vocês daí. Como as brincadeiras podem aliviar o estresse gerado pela pandemia? Para a profissional Débora Pérez, o estresse como uma emoção pode ser aliviado no brincar, um brincar livre e genuíno, sem necessidade de intermediação de grandes tecnologias, pois muitos autores da psicologia se referem ao brincar como a forma da comunicação infantil. Portanto, o brincar é o modo da criança se expressar, fantasiar, expor suas ideias e sentimentos. A recomendação em geral dos médicos é que as crianças até 2 anos não tenham acesso às telas, TVs e jogos digitais. A brincadeira com os adultos, outras crianças, familiares, pessoas do seu convívio sempre será a melhor opção para o desenvolvimento. A neuroplasticidade, que é a característica do cérebro de aprender, se modificar nesses primeiros anos, está em grande potencial, explicou a psicóloga. Brincadeiras de esconde-esconde, pique-pega, amarelinha, cantigas de roda, bolinha de sabão, historinhas com fantoches, bonecas, bolas, são brincadeiras simples e que podem trazer bastantes benefícios às crianças. Descrever o que a criança está fazendo, por exemplo. A bola está com o papai, agora com a mamãe, agora com você. São algumas dicas deixadas por Débora. Disponível em udia.ig.com.br, Macai/2020/09/5986357. Reportagem traz dicas de como aliviar a ansiedade infantil na pandemia através de brincadeiras que identificam as emoções. .html, certinho? Então, esse é o texto que vocês deverão fazer uma leitura em voz alta. Então, vamos agora para a revisão do nosso gênero textual estudado nessa semana. Então, hoje iremos revisar o gênero textual reportagem, que já estudamos na nossa aula anterior. Então, quero ver vocês explicando junto com a tia, porque eu aposto que vocês já aprenderam tudo. Então, o que é esse gênero textual reportagem? A reportagem é um gênero textual jornalístico, não literário, sendo veiculado pelos meios de comunicação. Quais os meios? Vamos lá? Jornais, revistas, televisão, rádio, internet, dentre outros.
ok? Então, vamos relembrar algumas das suas características. Então, possui o objetivo de informar e criar opiniões. Então, esse gênero textual, ele busca transmitir informações para informar o leitor e, ao mesmo tempo, ele tem esse intuito de criar uma opinião com base nessas informações. Então, ele possui uma função social muito importante, esse gênero textual, como formador de opinião, certo? Então, a reportagem é um importante instrumento de formação de opinião. Pode ser expositiva e narrativa, pois ela expõe informações com o intuito de informar o público, certo? Pode ser descritiva e narrativa, ou seja, elas descrevem ações com tempo, espaço e personagens. Então, o tempo é quando ocorreram aquelas ações, o espaço é onde ocorreram, os personagens são as pessoas envolvidas dentro daquelas ações, dentro daquela temática, certo? E é um texto opinativo, ou seja, ele emite um juízo de valor acerca do tema que está sendo discorrido. Lembrando que o repórter é a pessoa responsável por apresentar a reportagem, que deverá ser feita em cima de um tema que seja de importância, que seja relevante para a sociedade, certo? Textos escritos em primeira e terceira pessoa. Presença de títulos, então a reportagem, assim como a notícia, possui geralmente um título principal e mais abrangente, que chamamos de manchete, e um título secundário mais objetivo, certo? Que é o subtítulo. Foco em temas sociais, políticos e econômicos, temas esses que sejam de interesse da sociedade, que chamem a atenção da sociedade. Linguagem simples, clara e objetiva, buscando uma aproximação com o público, certo? Então, é uma linguagem compreensível. Discurso direto e indireto. Então, o discurso direto, ele permite que o personagem fale em primeira pessoa. Já o discurso indireto é uma narração em terceira pessoa. Objetividade, subjetividade. Então, será um texto que poderá conter tanto a opinião quanto também pode não conter a opinião do repórter, das pessoas que participaram, como algumas reportagens possuem as entrevistas, certo? Linguagem formal, que é aquela que utilizamos com base na norma culta da nossa língua. Textos assinados pelo autor. Então, muitas reportagens, elas possuem a assinatura do repórter lá no final. E fotografias, as fotografias, elas servem para ilustrar bem a temática que está sendo abordada. Então, muitas possuem uma legenda em seu final. Essa legenda servirá para o leitor compreender ainda mais a temática daquela reportagem. Então, essa imagem ela pode tanto reforçar a temática que já foi abordada dentro do texto, quanto ainda trazer informações novas para colaborar no enriquecimento daquele texto, certo? Então, a diferença entre notícia e a reportagem. A notícia, ela serve para o quê, gente? Vamos lá? Quem lembra? A notícia, ela relata acontecimentos recentes de interesse do público, certo? Então, ela tem que ter uma temática recente e relevante para chamar a atenção do leitor, ou mesmo um assunto que venha a afetar a sociedade de alguma maneira. Só que a notícia, com o passar do tempo, podemos dizer que ela é temporal. Por quê? Porque apesar dela servir para relatar acontecimentos recentes e relevantes, com o passar do tempo ela vai perdendo a sua validade, dependendo dos próximos acontecimentos. Já a reportagem, por sua vez, ela serve para informar o público, certo? Para informar o leitor e com base em dados estatísticos, em informações objetivas, dentre outros elementos importantes. Então, podemos falar que a reportagem ela é mais abrangente, certo? Do que uma notícia. Então, ela é mais abrangente, possui mais informações, podendo responder a alguns questionamentos e levantar alguns debates acerca daquele tema. Então, entenderam a diferença entre notícia e reportagem? Diríamos que a notícia ela possui uma vida mais curta, certo?
Tio, o que é vida curta? Porque com o tempo ela vai perdendo sua validade, pois ela é baseada mais em acontecimentos recentes, ok? Já a reportagem, ela vai trabalhar temas também de importância para a sociedade. Então, ela é mais ampla e mais abrangente. Então, vamos ver a estrutura. Só relembrando, como a tia já explicou na aula anterior, a reportagem ela possui uma estrutura similar à da notícia, certo? Só que a reportagem ela é mais ampla e menos rígida em sua estrutura textual. Então, nessa estrutura podem conter opiniões e interpretações do autor, análises de dados estatísticos, entrevistas e depoimentos, certo? Dentre outros elementos importantes. Então, na sua estrutura temos os títulos, como a tia já falou, que tem a reportagem, assim como a notícia, apresentam geralmente um título principal e mais abrangente, que chamamos de manchete, que deve ser bem criativo para chamar a atenção do leitor. E temos um subtítulo, que diríamos que é um título secundário, certo? Que ele é mais objetivo e traz mais informações sobre aquela temática. Temos a lead, então na linguagem jornalística, a lead corresponde aos primeiros parágrafos dos textos jornalísticos. Então, nessa parte do texto deverá conter informações as informações mais importantes que serão abordadas pelo autor. Então, poderíamos entender a lead como um resumo daquele texto, o resumo do assunto daquele texto, certo? Então, na lead conterão palavras-chave sobre aquele conteúdo, certo? Sobre aquele assunto que será abordado. Então, na lead serão apontadas várias palavrinhas-chave. E o corpo do texto, que é o desenvolvimento do texto, certo? Sem perder de vista o que foi apresentado na lead. Então, nessa parte do texto, o repórter reúne todas as informações importantes e as organiza em um texto coeso e coerente. Então, temos aqui o roteiro da reportagem, tá, gente? A reportagem, ela deve responder algumas perguntinhas, como o que, quem, como, quando, onde e por quê. Então, o que é a temática daquela reportagem, certo? O que foi que aconteceu? Quem? São os personagens, as pessoas envolvidas naquela temática, naquelas ações. Como? É como ocorreu, certo? Quando? É o tempo. Onde? O local. E o porquê é o motivo. Então, todo mundo entendeu direitinho? O como será o enredo, com o início, meio e fim sobre aquele assunto. Então, o que, quem, como, quando, onde, porquê, certo? Todo mundo lembrou direitinho o roteiro da reportagem? Muito bem. Muitas dessas informações, elas já aparecem na lead, certo? Porque a lead será um resumo do texto, ok? Então, dicas para uma boa reportagem. Escolha um tema relevante, certo? Que chame a atenção do público. Faça uma pesquisa sobre aquele assunto para você poder se aprofundar melhor. Defina o público-alvo. Então, para quem aquele texto que você fará se destina, certo? Quem irá se interessar por aquele texto? Se vai ser um texto feito para crianças, para adultos, ok? Prepare-se para as entrevistas. Transcreva o conteúdo coletado nas entrevistas, prestando atenção, certo? Sempre quando você terminar o seu texto, fazendo o trabalho de revisão do texto para identificar possíveis erros na escrita. Escolha como será o formato da reportagem. Só lembrando que na aula anterior, percebemos que a reportagem, ela depende muito de cada repórter, como você irá organizar aquelas informações, o título, o subtítulo, a lead, o corpo do texto, fotografias, gráficos, tudo aquilo que você quiser acrescentar para enriquecer o seu texto. Monte o texto da reportagem jornalística e monte o texto da reportagem jornalística novamente, certo? Só para não esquecer. Então, todo mundo entendeu direitinho as dicas para se montar, para se elaborar uma boa reportagem? Muito bem.
Então, aqui ficou repetido, gente, mas a informação é a mesma, tá? Muito importante. Então, só relembrando, escolha um tema relevante, faça uma pesquisa sobre o assunto, defina o público-alvo, prepare-se para as entrevistas, transcreva o conteúdo coletado nas entrevistas, escolha como será o formato da reportagem e monte o texto da reportagem jornalística. Então, vamos ver aqui um exemplo de reportagem. Voluntários transformam tecidos usados em roupas para crianças carentes do Brasil e da África. O projeto existe desde 2017 e já atendeu mais de 500 crianças, somando as entregas de Porto da Folha, e Chapadinha e Moçambique. Então, por Natália Filipim, G1, Paraná, Curitiba, 17/5/2019. Pano, agulha e disposição. É isso que os cerca de 30 voluntários de Curitiba utilizam para transformar simples tecidos antigos em roupas para crianças carentes do Brasil e também de outros lugares. Eles já fizeram entregas em Porto da Folha, em Sergipe, em Chapadinha do Maranhão e em Moçambique, na África. O projeto já beneficiou mais de 500 crianças. Tudo começou em 2016, quando a farmacêutica Carla Gabardo, de 54 anos, viu em um programa de televisão uma senhora dos Estados Unidos que criava vestidos para crianças a partir de fronhas e depois doava. Sempre quis fazer algum trabalho voluntário, mas não sabia o que. Em outubro de 2016, fui para a Índia trabalhar como voluntária em uma das casas da Madre Teresa em Calcutá. Voltei e resolvi que não dava mais para ficar parada. Carla contou que após ver toda a necessidade do povo, quis apostar em um trabalho que durasse mais naquela região, já que não poderia ficar viajando constantemente. Em vez de doação de alimentos, trabalho com recreação ou outras atividades, resolveu criar roupas para as crianças carentes. Em 2017, iniciava-se o projeto Pontos com Amor, que transformava as camisas antigas do marido dela em peças para os pequenos. As camisas masculinas foram essenciais porque às vezes rendiam tecidos para 2 vestidinhos. Os voluntários agora também usam lençóis e toalhas de mesa. Participam do projeto atualmente mais de 30 pessoas com encontros mensais. Não importa se é homem, mulher, jovem ou idoso, porque segundo eles, cada um tem uma habilidade e pode contribuir de alguma forma. Depois das roupinhas prontas, é hora da entrega. Segundo Carla, são os próprios voluntários que as realizam. Cada um que vai paga a passagem e os custos. A gente sempre busca lugares quentes porque fazemos vestidos de alça e selecionamos lugares que já tenham algum projeto voltado para a educação infantil. De acordo com os voluntários, neste ano eles começaram a confeccionar também calções para os meninos. O grupo já fez entregas em Porto de Folha, em Chapadinha e em Moçambique, na África. Já a voluntária Maria Rita Gonçalves, de 62 anos, começou a participar do projeto por acaso. O irmão dela tinha 180 camisetas de uniformes para descartar, quando soube que 2 mulheres de Curitiba aproveitavam tecidos antigos para um bem maior. Fui eu, minha cunhada e meu marido conhecer o projeto e já ficamos. Pedimos ainda mais doações de sobras de confecção como fitas, rendas e aviamentos. Não sou costureira profissional, apenas gosto de artesanato, relatou a voluntária. O voluntário Tainan Santos, de 28 anos, contou que entrar no projeto e fazer as entregas foi um marco na vida. Sinto que estou conectando pessoas que têm amor para dar com pessoas que têm muita carência e necessidade. Reconhecer que o trabalho realizado gerou frutos e trouxe alegria para o próximo é força inspiradora e motivadora para darmos os próximos pontos, concluiu o voluntário. Interessados em contribuir com o projeto, podem entrar em contato com a organizadora através do e-mail carla@pomiagro.com.br. Então, esse é um texto disponível em g1.com/pr/paraná, notícia 2019-0517, voluntários transformam tecidos usados em roupas para crianças carentes do Brasil e da África, .ghtml. Certo? Gostaram dessa reportagem? Então, vamos analisar esse exemplo.
Que gênero textual é esse, pessoal? Vamos lá? Aposto que vocês já estão com esse nome na ponta da língua. Acertou quem falou reportagem. Como a reportagem está organizada, essa reportagem? Foi em ordem numérica, em ordem alfabética, em parágrafos, em pontos, em quadradinhos. Então, ela foi organizada em colunas e parágrafos. Para que serve uma reportagem? Qual o seu objetivo? Vamos lá? Aposto que vocês já aprenderam também. Então, para informar e ao mesmo tempo criar uma opinião no leitor, certo? Sendo que seu objetivo principal é informar, ok? Mas uma vez que o público está informado, ele vai criar uma opinião acerca daquele tema. Onde encontramos reportagens? Quais são os veículos de comunicação? Quero ouvir vocês respondendo. Acertou quem falou jornais, revistas, sites, televisão, rádio, dentre outros. Qual é o tema dessa reportagem? Do que ela fala? Vamos lá? O que ela trata? Quero ouvir vocês respondendo. Acertou quem falou do projeto de voluntários que produzem roupas para crianças carentes na África. Que legal, não é, pessoal? Muito bem. Próximo. Como o projeto começou? O que foi que precisou acontecer para o projeto começar? Vocês observaram direitinho essa parte do texto que a tia leu, lá no exemplo? Eu aposto que sim, então vamos lá? A farmacêutica Carla Gabardo, de 54 anos, viu em um programa de televisão uma senhora dos Estados Unidos que criava vestidos para crianças a partir de fronhas e depois doava. Além disso, em outubro de 2016, ela foi para a Índia trabalhar como voluntária em uma das casas da Madre Teresa em Calcutá. Voltei e resolvi que não dava mais para ficar parada. Então está aqui entre aspas, porque era uma fala de Carla Gabardo, certo? Quem pode participar do projeto e por quê? Quais são as pessoas que estão aptas a participar do projeto? Vamos lá? Perfeito. Qualquer pessoa, cada um tem uma habilidade, pode contribuir de alguma maneira. Legal, não é, pessoal? Próximo. O nome do projeto é Pontos com Amor. A quais pontos esse nome faz referência? Então, gente, esse nome que é bastante criativo, por sinal, Pontos com Amor, relacionando ele com o projeto que é desenvolvido. Como esse título, como esse nome desse projeto está relacionado com as ações que são desenvolvidas dentro dele? Quero ver quem é que vai responder essa. Por que será que esse projeto se chama Pontos com Amor? Vamos lá? Exatamente. Aos pontos de costura que são feitos para produzir as roupas. Então, esse nome desse projeto, Pontos com Amor, faz uma analogia com as ações que são desenvolvidas, certo? Que é produzir roupas. Legal, não é mesmo? Ótimo. Quais são os critérios para escolher os lugares de doação? Vamos lá? Vocês observaram direitinho essa informação? Então, o lugar deve ser quente, pois produzem roupas para o verão e, além disso, o lugar deve ter um projeto voltado para a educação infantil, certinho? Ótimo! Então, agora, pessoal, a tia vai dar um tempinho para todo mundo tomar uma água, ir ao banheiro, organizar o seu material e voltar rapidinho, porque já já teremos a nossa segunda aula de hoje. Combinado? Então, não saiam daí, que eu espero vocês já já para fazermos nossa leitura de leite, respondermos a nossa atividade e no final a tia tem um desafio muito legal para vocês. Então, não saiam daí e até já!